Pessoal do Help Química, seja bem-vindo então às nossas aulas de números 30, onde estaremos fazendo alguns exercícios de ligações iônicas. Para essa aula de hoje, galera, é aquele velho esquema das nossas aulas de exercício, né? Vocês vão ler os exercícios junto aqui comigo, vão pausar o vídeo por uns minutinhos, tentar resolver, depois eu vou fazendo os exercícios. Caso vocês tiverem dúvidas, mandem para mim lá no grupo Livro de Química, caso algum conteúdo não ficou identificado. Aí vocês vão identificar no grupo Livro de Química no Facebook, né, qual que foi a aula, né, e qual que foi o assunto que vocês não entenderam. Certo, galera? Então vamos lá. Exercício de número 1. Ele fala o seguinte: dê a fórmula química de um alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica, que se liga com um calcogênio do segundo período. Questão número 2. Dê a fórmula química do alumínio, de símbolo Al, com um elemento que possui a configuração eletrônica hélio 2s2 2p4. E o exercício de número 3, ele diz o seguinte: complete. Aí ele dá uma frase. Em uma ligação iônica, acontece de elétrons, devido à grande diferença de entre os elementos. Isso foi um conteúdo falado na última aula. Então isso daqui serve como uma revisão. E aqui no exercício número 4, ele fala assim: o que precisa para ocorrer uma ligação iônica? São esses 4 exercícios, então. Pausem o vídeo, tentem resolver, tá bem facinho. Pausa aí. Para quem pausou o vídeo, então, né, vamos dar prosseguimento. Aí ele fala o seguinte: dê a fórmula química de um alcalino terroso do terceiro período da tabela periódica que se liga com um calcogênio do segundo período. Vamos lá. Lembra que a tabela periódica, né, a gente já sabe que esses daqui são os alcalinos terrosos, e do terceiro período, então, é o magnésio. Então, vamos colocar lá. Por que eu sei que ele tem 2 elétrons? É só a gente lembrar aqui, né, que quando a gente olha aqui, a gente vê que ele possui 2 elétrons na camada de valência. E prosseguindo, ele fala assim: terroso do terceiro período com calcogênio do segundo período. Bom, no segundo período a gente já sabe como identificar, né? Que é esse período aqui, o primeiro grande período da tabela periódica. E os calcogênios começam aqui. É essa fileirinha aqui que é as do calcogênio. Então, só pode ser o oxigênio. Então, o oxigênio, ele possui 6 elétrons em sua camada de valência. Então, vamos preencher aqui. Beleza. Não é uma ligação iônica aonde vai ocorrer a transferência de elétrons. Então esse elétron do magnésio vai vir para cá, e esse elétron do magnésio também vai vir para cá. Feito isso, se o magnésio ele perdeu 2 carguinhas, ele ficou então na forma de Mg2+. E se o oxigênio ele ganhou 2 carguinhas, ele ficou oxigênio 2-. Cancelando as cargas opostas, a gente vem cá e faz a Xuxa. Vocês lembram da regra da Xuxa? Que a gente faz um X. Feito isso, a gente vai ter então aqui Mg2, oxigênio 2. Esse daqui cancela com esse daqui, porque são números iguais, ficando então apenas MgO, que é a classificação dos nossos elementos. Certo, galera? Número 2. Dê a fórmula química do alumínio com um elemento que possui a configuração eletrônica hélio 2s2 2p4. A priori, parece que é um pouco complicado a gente saber qual é esse elemento, mas vocês vão ver que é bem facinho a gente descobrir. Por quê? Basta apenas a gente olhar aqui, né, a configuração da camada de valência. E a gente vê que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente já começa a matar que se tem 6 elétrons na camada de valência, pode ser qualquer um desses daqui. Como que o gás nobre anterior dele é o hélio, então só pode ser o oxigênio. Mole, né, pessoal? Muito fácil.
Feito então dessa maneira, a gente vai colocar aqui Al3, oxigênio 6. Como que eu sei qual é Al3? Pega a tabela periódica e confere em qual período ele está. Feito isso então, galera, a gente vai começar a distribuir os elétrons. Quem que é o mais eletronegativo? Alumínio ou oxigênio? Parabéns para quem respondeu que é o oxigênio. Então, os elétrons vão migrar do alumínio para o oxigênio. Da seguinte maneira, então. Observem que o oxigênio ele ficou com a camada de valência completa, ou seja, ele atingiu 8 elétrons na sua camada mais externa. Mas o alumínio, ele ainda está com um elétron sobrando, não tá? Então o que acontece? Vem mais um alumínio aqui, com 3 elétrons cada um, para contrabalancear. Aí esse outro elétron daqui vem para um novo oxigênio. O oxigênio está completo, não tá? Mas esses dois alumínios aqui, mesma coisa, esse elétron migra para cá. Ficou meio emboladinho aí, vai ficar bagunçado agora. O alumínio ainda está com 2 elétrons, não tá? Surge um terceiro oxigênio então. E esses 2 elétrons aqui migram para cá. Agora nós vamos fazer a fórmula química dele. O alumínio, ele perdeu 3 elétrons. E o oxigênio ganhou 2 elétrons. Independente da quantidade que tem ali. Certo, pessoal? A gente fazendo isso, então, a gente vai cancelar e faz a Xuxa, né? Um para cá e outro para cá. Ficando, então, a seguinte fórmula. Al3, oxigênio 2. Se a gente for observar bem, confere a proporção que nós temos, não temos? Aqui, olha só, aqui ele está falando que tem 3 alumínio e 2 oxigênio. Aqui ele está falando, ó, tem... Perdão, pessoal, eu errei aqui. Aqui é Al2O3, agora sim. Bom, né, só uma pequena correção aí, pessoal, me desculpem. Agora sim é a resposta correta. Oxigênio, nós temos 3 oxigênio e 2 alumínios. Se a gente for olhar aqui, nós temos 3 oxigênio e 2 alumínios. Ficou meio bagunçadinho, mas eu acredito que deu pra pegar bem. Vamos lá. Exercício número 3. Complete. Em uma ligação iônica, acontece de elétrons. A gente viu aqui, então, que acontece o quê? Uma doação de elétrons. Devido à grande diferença de O que faz ter essa doação de elétrons? Quem assistiu às primeiras aulas vai saber responder corretamente que é devido à grande diferença de eletronegatividade. Meio boladinho aí, né? Entre os elementos. Beleza, barbado esse exercício. E aqui a quarta e última questão. Essa daqui eu vou deixar vocês responderem a seus critérios. Eu vou apenas dar uma sugestão de resposta, tá? Ele fala assim: que precisa para ocorrer uma ligação iônica? Bom, a gente já sabe que para ocorrer uma ligação iônica a gente precisa ter um metal mais um ametal. Certo, galera? E isso então, ocorrendo, né, tendo atração entre os dois núcleos, né, acontece então um compartilhamento de elétrons, formando então íons. Daí vem a ligação iônica. Certo, galera? São esses os exercícios, então. Me desculpem aqui mais uma vez pela bagunça desse exercício de número 3, né? Um pouquinho engarranchado, mas eu acredito que deu pra pegar direitinho. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem lá no grupo, que essa aula é muito importante. Certo? Continue na sequência que nós veremos os retículos cristalinos dos compostos iônicos. Então, um forte abraço e até a nossa aula de número 31.